sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar, sem hesitar, irei sair de meu Jesus, vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui. Estamos de volta com o programa Família, recebendo as companheiras Elaine, Aurora e Rejane. São mães codependentes que fazem um programa de codependentes em sala de família da instituição Cláudia Mâncio e falando hoje sobre o tema família disfuncional frente à recuperação desses dependentes. Portanto, se você precisar tirar alguma dúvida, informação, entre em contato conosco através do e-mail programa.abc@netservicos.com.br. E a nossa pergunta foi: diante da doença de um filho, a ausência de um pai complica, traz outras complicações para essas mães na frente, na linha de batalha com seus filhos? Então eu vou perguntar a elas, para elas adquirirem essa maturidade emocional, o tempo que levaram. E aí, Regiane, quanto tempo você demorou em sala de família para estar com essa estabilidade emocional, mais tranquila, na linha de frente, assumindo o papel de mãe? Eu sei que pode até parecer desanimador, né, para o pessoal que vai até estar assistindo e tal. Mas leva um certo tempo, né, porque a gente é acostumada a viver tentando controlar a vida de todo mundo, né, na casa. E até a gente adquirir essa maturidade de ter essa serenidade, de entender a programação, olha, foi bem uns 3 anos, mais ou menos, que eu levei para poder me desligar, talvez até mais, né? Me desligar da preocupação, da cobrança, daquela coisa assim, neurótica de estar em cima, de estar usando, de não estar onde vai, deixar de ir. Eu acho que, assim, pro dependente, ele entende, ele consegue entender melhor o programa quando ele aceita a recuperação do que a família. Porque a gente quer controlar, a gente quer saber onde vai, a gente quer saber o pensamento dele. E, para mim, hoje em dia, ter essa tranquilidade de respeitá-lo, aceitar que é uma doença, admitir todos aqueles defeitos de caráter que a doença traz, porque as doenças de caráter da doença é a mentira, é a manipulação, eles roubam a gente, né? A gente quer até, não, ele pegou. Não, ele não pegou, ele roubou. Ele levou de mim, ele roubou. É como se estivesse levando de uma outra pessoa, ele está roubando. Então, esses defeitos de caráter levam muito tempo para eles serem consertados, para eles serem mudados, né? Isso dentro. te revoltava de início ou demorou muito tempo? Me revoltava muito. Nossa, meu Deus. Como você o via? Eu cheguei lá com muita raiva dele. Com muita raiva? Muita raiva, muita raiva. Achava que ele era um safado, um sem vergonha? Um safado, um sem vergonha. E não foi isso que eu te ensinei. Estudou em boas escolas, teve tudo que quis, isso. Eu cheguei lá, vou falar, viu, Cláudio?
Nossa, eu fiquei... E o que te inspirava assim, a ter essa motivação para continuar a ficar mais tempo? Em quem que você se espelhava? Quem que te passava Então, no começo, essa força? No começo, o que me reteve foi a internação dele. Porque nesses 9 meses que ele ficou internado, Te deu uma paz. além de me dar uma paz, de eu poder dormir sossegada, eu fui frequentando a sala e entendendo a programação. Então, isso que me fez Entendendo ficar. o perfil desse doente. O perfil do doente, o meu perfil da minha doença. Porque a codependência é uma doença tão grave quanto a dele, né? E eu sendo sozinha, a quem eu ia recorrer? Eu só tinha o grupo. Então eu tive que ir ficando, mesmo por interesse. Porque era o interesse, né? Da minha parte. Não, se eu ficar aqui, pelo menos aqui eu posso correr aqui, correr ali, ter alguém para me dar apoio. E eu fui ficando, e eu fui ficando, e eu fui ficando. Está lá até hoje. Até hoje, graças a Deus. Elaine, essa doença, como a Regiane coloca, ela deixa você sem enxergar o que está realmente acontecendo com o seu adicto? Surda, cega, há uma transformação tão grande assim? Eu costumo dizer que a gente tem um véuzinho cor-de-rosa frente aos olhos, principalmente se o nosso dependente é filho. A gente não consegue, eu não conseguia conceber que como um ser saído de mim, que eu tinha dado o que eu achava que era o melhor de mim, podia ter se transformado num... porque quando eu cheguei lá, a minha noção de dependente químico era o marginal, era o bandido, era a imagem que eu tinha da televisão do dependente sentado na calçada cheirando cola, né? Então, como meu filho podia ser aquilo? Então, a gente não consegue aceitar. Eu achava que era má companhia, que eram os outros que eram culpados. Que o levavam para esse caminho. Que o levavam para isso. Então, é muito difícil a gente tirar essa venda e perceber que as pessoas mudam, mas a doença é a mesma. E ela tem sintomas que são muito parecidos. Quer dizer que mesmo você vendo ele, como a companheira disse, tirando coisas da sua casa, ou roubando... Na realidade, ele nunca tirou coisas da minha casa. Ele foi mais esperto. Ele Ou me menos pedia dinheiro. Ou menos, depende. E você dava o dinheiro. E eu dava o dinheiro, bom, entendeu? É por isso que não pegava, então, dinheiro. Não, exatamente. Ele não precisava. Eu facilitava. Então, eu nunca vi alguém fazer Mas você tanto sabia que ele xerox. usava a droga quando você dava dinheiro? Não. Era para tirar xerox na faculdade. Meu carro consumia uma gasolina que você não tem ideia. Então, dava o dinheiro para colocar gasolina. Então, metade ele punha de gasolina, que geralmente eu dava em cheque, para ter mais segurança, né? Metade ele punha de gasolina e trocava o cheque, e a outra metade ele usava com drogas. E você percebe que ele dava muito indícios, muitas Sim. dicas para você perceber, Claro que mas dava. você não queria enxergar. Não, eu não aceitava isso. Não era possível. E alguém assim da família, ou filhos, outros filhos, chegavam a você e falavam, mãe, o seu filho está usando, Uma vez minha filha tentou me alertar. e quase apanhou de você. Não foi quase. Apanhou. Foi. Quer dizer, não cheguei a bater, mas eu falei para ela, isso é ciúme por ela ser a mais velha, né? Você está aí com ciúme, imagina. Você está louca, isso é fase, é da idade. Então ele chegava de balada alcoolizado, mas isso para menino é legal. A Você sociedade, não, mas a sociedade é assim. A sociedade lá fora, a tribo que um adolescente frequenta, se ele vai para a balada, ele tem que se inteirar nessa tribo. Para se inteirar nessa tribo, ele precisa começar a usar o álcool. Mas você, como mãe, você aceitava vê-lo chegando alcoolizado com o seu carro? Não, ele tinha o carro dele, o pior é isso. Tinha o Não carro era o meu. dele. Não era o meu. Mas assim, nessa época meu marido morava em casa. Ele achava o maior legal. O filho dele era um homem. Mesmo porque o pai também bebia. Exatamente. E não viam o perigo que poderia ocorrer? Não tinha a menor ideia disso. Eu não tinha a menor consciência. A ponto que depois, com o passar do tempo, que ele estava na ativa, eu já sabia que ele estava usando, eu preferia que ele usasse dentro de casa para não correr o risco de ir buscar essa droga e ser morto lá fora, como se a minha casa
que a imagem que eu tinha de casa, de lá, era o Porto Seguro. Era aquele castelo indefasável. Lá eu não corria perigos. Então, meu filho lá dentro, mesmo usando drogas, ele não correria perigos. É coisa de louco. É essa insanidade que a gente adquire com a nossa doença, com a codependência. Realmente, você era cúmplice, sabendo. Sim, era codependente. Ele era dependente da droga e eu era dependente dele. Então eu faria qualquer coisa para que ele ficasse bem. Ou ficasse nas suas Bem vistas. na minha concepção. É, na sua É. concepção, porque ele usava mesmo Sim, dentro da sua usava casa. bastante. E eu sabia que ele estava usando, mas ele estava dentro de casa. Ele não estava saindo. Cara, quer dizer que se ele não pede ajuda, Ele teria morrido, com certeza. porque você como mãe... Não teria tomado a menor atitude. Caramba, e aí, Aurora? Aconteceu alguma coisa parecida com você? Seu filho também, ou ele era já um garoto que pegava... Garoto não, ou talvez até mesmo como garoto, quando deu início à drogadição dele, ele chegou a pegar objetos da sua casa, dinheiro, você tinha dinheiro para alimentar a doença dele? Ele chegou várias vezes pegar coisa em casa, mas eu nunca não percebia que era para usar droga. E você achava que era por quê? Eu não tinha noção, né, Cláudio? A gente não tinha essa... Ou aceitava as mentiras? Aceitava, na boa. Aceitava, ele era meu filho querido, do coração. E tudo que ele chegava algumas vezes alcoolizado? Chegava. No outro dia? Chegava. E ele tinha a figura do pai, né? Que o pai também é doente. Então, até o pai estar morando junto com ele, o pai não aceitava, mas ele... Quem que pode? Ninguém pode, né? É muito difícil. É muito Se você difícil. também não vai para um grupo, você não conseguiria perceber essa diferença. De jeito nenhum. E ele usava em casa. Depois, mais para frente, que aí eu já sabia, né? Eu sabia que ele usava em casa. Teve um momento que começou a incomodar muito você, o uso dele? Sim, lógico. A partir do momento que você foi para um grupo ou antes de ir para o grupo? Não, antes de eu ir para o grupo. Você já começou a incomodar? Já me incomodava, porque ele brigava, né, Cláudio? Eles brigam. Brigava por não ter o dinheiro? Brigava, às vezes ele batia na porta do quarto, que ele queria dinheiro, e eu já estava dormindo, e ele queria dinheiro. Ou ele às vezes vinha com pessoa, com os amigos, trazia os amigos para dentro de casa. Você não tinha medo? Eu tenho mais medo agora. Mais medo agora do quê? Porque agora eu conheço, né? Eu sei o que o bicho pega. Então, mas medo do que você teria hoje? Porque hoje a gente conhece a programação, a gente sabe como que eles ficam, né? Na época eu não sabia, eu achava que E hoje? Que ia passar. Tá, e hoje se ele recaísse, você saberia, perceberia, identificaria através do comportamento? Com certeza. E você seria a mesma mãe de antes? Não, de jeito nenhum. O que você faria? Tanto é que a última vez que ele recaiu, ele já veio de manhã cedo, ele chegou de manhã cedo com o padrinho dele de Tiracol. Ele veio junto com o padrinho, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, agora aproveita. Te deu satisfação? Me deu satisfação. E você ficou mais tranquila? Lógico, aí ele já foi para a chácara. Pediu para ficar uns dias? Porque aí eles já sabem da programação. Eles sabem. Hoje, Cláudio, quem se preocupa com a recuperação, ele se preocupa com a minha recuperação. Eu não me preocupo mais com a recuperação dele. Porque as atitudes dele me provam que ele está bem, né? Então, ele estando bem, a gente fica bem também. Então, hoje, quem chega em casa à tarde sou eu. Ele não chega mais, ele não consegue mais sair. Hoje ele trabalha, tem uma vida mais disciplinada. Trabalha. Ele frequenta uma sala. Frequenta a sala. Ele levanta cedo, não precisa de eu chamar. Uma vida normal ele está levando. Maravilha.